As 3 piores experiências que eu já tive na minha vida com paralisia do sono. É isso que eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Book Bruxa. E no vídeo que eu fiz essa semana sobre paralisia do sono, contando um pouco sobre o que era e tal, uma moça fez um comentário muito interessante sobre uma experiência dela. E eu pensei em trazer aqui as 3 piores que eu já tive. Eu, como uma pessoa que sofro muito com paralisia do sono há muito tempo, desde criança, já tive experiências horríveis e eu pensei em compartilhar com vocês algumas delas e talvez, se vocês tiverem essas experiências, também compartilharem comigo aqui nos comentários. E a Amanda, que comentou sobre a experiência dela, disse o seguinte: isso já aconteceu muito comigo. Quando eu tinha uns 12 anos, eu estava dormindo e de repente eu acordei com muitas vozes de pessoas cantando, mas não tinha ninguém. Queria me mexer e não conseguia. Comecei a orar, pedir a Deus e aos poucos fui voltando e sentindo o meu corpo. Contei para minha família e também falaram que era coisa do diabo. Nessa época, eu ia para a igreja e isso sempre acontecia. Depois eu saí da igreja e comecei a frequentar baladas. Foi onde acontecia mais vezes. Tinha vezes que eu nem dormia à noite. Depois de muitos anos, parou. De vez em quando me aparece de novo. Quando isso me acontece, eu faço uma oração e digo em pensamento que eu não vou para lugar nenhum, que vou ficar aqui. Desde que eu me entendo por gente, eu passo por problemas relacionados à paralisia do sono. Mas tudo ficou bem mais forte quando eu fiz 18 anos. Pra quem não sabe, hoje eu tenho 24 e hoje em dia elas estão cessando um pouco, mas eu vou contar pra vocês as 3 piores. A primeira que eu lembro, que me deixou muito assustada mesmo, foi quando eu fiz 18 anos. E tudo aconteceu quando eu saí da casa da minha avó. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu tava namorando há algum tempo e eu fui morar junto com o meu até então namorado. E eu tava sem trabalhar, e só ele que trabalhava, e eu ficava em casa o dia inteiro. Então, durante uma tarde, eu resolvi dormir. Enfim, eram umas 3 da tarde, eu resolvi dormir. E tava lá deitada num quarto ao lado ao meu. E eu lembro que foi a primeira muito assustadora. Eu lembro de abrir os olhos, e era um quartozinho estreito, e a luz estava apagada. E eu lembro de olhar pra cima da parede, e tem uma pessoa, tipo, tem um cara vermelho, absurdo. E ele era muito igual a um cara de um dos filmes de sobrenatural, que se eu encontrar uma imagem, eu vou colocar pra vocês verem. E era bem parecido com isso, e ele tava em cima da parede, olhando, como se já não bastasse. Eu fiquei aterrorizada, olhando, e eu não conseguia mover o corpo, eu só ficava olhando para aquela criatura me vendo em cima da parede. E em frente ao quarto tinha um armário. E quando eu olhei pro armário, tinha como se fosse um corpo, sabe? Sem a cabeça, sem as pernas, só o tronco em cima. E eu fiquei muito assustada, muito assustada. Eu não sei se era por conta da casa, porque nessa casa eu experienciava muitas coisas sobrenaturais. As outras pessoas que iam para essa minha casa sempre viam coisas assustadoras por lá. E nessa eu fiquei um tempão. Eu acho que passou questão de segundos, mas na minha cabeça foram horas, porque eu só conseguia olhar para lá e ver aquela criatura me olhando com um olhar fixo e rindo, e o negócio lá em cima do armário, e eu fiquei muito desesperada. Depois eu acordei por conta própria, depois de um tempo, e fiquei muito assustada. E a partir desse dia, todos os dias eu comecei a ter paralisia do sono. Todos os dias, todos os dias. Nem sempre eu via coisas, mas eu sempre ficava ali paralisada. Quando eu não via, eu ouvia passos, ouvia uma respiração que ficava no meu ouvido muito forte. E a segunda experiência marcante, eu já tinha mudado de casa e eu estava grávida do meu primeiro filho. Eu lembro claramente de que eu tinha ido dormir muito cedo e lá para meia-noite e pouquinha eu lembro de abrir os olhos e ter uma mulher em pé na frente da minha cama. Ela era muito alta, tinha o corpo muito esguio e ela ficava me olhando profundamente. Ela era muito comprida de verdade, eu só conseguia reparar no quão comprida ela era. E eu lembro que ela usava um vestido vermelho e eu lembro que ela tinha os dedos muito compridos. E aí eu fiquei muito desesperada e comecei a respirar fundo. E ela começou a vir na direção da minha cama e foi quando eu percebi que o rosto dela não tinha pele, era só osso, totalmente osso.
E as mãos delas eram dedos compridos, porém só ossos. E eu lembro que no momento que eu fiquei mais desesperada, mais assustada, ela começou a se aproximar, como eu falei, e os dedos dela, que eram ossos, estavam enrolados pelo cabelo dela, que era muito longo. E ela direcionou para mim, assim, como se fosse me tocar o meu rosto. E foi nesse momento que eu acordei. E aí eu não quis dormir mais e passei o resto da noite acordada, como eu sempre fazia quando eu tinha uma paralisia do sono muito assustadora. E a última experiência, terceira, mais assustadora que eu já tive, foi no mesmo período, na mesma casa, no mesmo local. Eu lembro que eu estava no final da gravidez, já para ter bebê, e eu estava indo dormir e pegando sono muito rápido nesse dia. Só que quando foi por volta de meia-noite e alguma coisa, eu abri os olhos e percebi que não estava conseguindo me mover, que estava em catalepsia, como alguns chamam, ou paralisia do sono. E eu lembro que parecia que eu estava em outra dimensão, porque quando eu abri os olhos, eu só conseguia olhar para o telhado, alguma coisa me chamava a atenção. E aqui, a minha casa não era gesso, essa também não é, enfim. E é telha normal, então já é por si só um pouquinho sombrio. Aí eu lembro que eu fiquei olhando para cima e um garoto muito pálido, extremamente pálido, aparentando ter entre 7 e 10 anos, colocou a cara assim pra me olhar por cima, sabe? Por cima da parede. E ele era muito pálido e me deu um susto absurdo e ele deu uma risada muito feia. Foi quando ele deu essa risada, eu tô me arrepiando. Foi quando ele deu essa risada que no susto eu acordei. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre tenho paralisia do sono. Eu sempre passo por essas experiências meio assustadoras. Talvez seja porque eu sou meio maluca, talvez. Outras pessoas podem dizer que eu seja médium, enfim, eu não faço ideia. Tem um bagulho muito louco também relacionado a isso, que é que muitas vezes eu sonho e as coisas acontecem, mas eu acho que isso é um assunto para outro vídeo. Eu só queria comentar mesmo. Mas felizmente hoje eu já lido melhor com isso. Eu ainda tenho paralisia do sono que me assustam muito, mas eu já sei lidar melhor com elas e já sei sair da paralisia. E eu faço coisas que me impedem de ter tantas paralisias assim. Um exemplo disso é que eu comecei a meditar, eu comecei a diminuir a quantidade de filme de terror, mesmo que eu goste muito. Eu tento não assistir todos os dias. E eu mudei outras coisas na minha rotina que me ajudam muito nisso. Então, eu tento fazer coisas que mudam. Sobre isso, eu acho que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais. Se eu tiver, eu vou deixar um link aí na descrição ou um card aqui no final do vídeo. Mas é basicamente isso. Se você já teve alguma paralisia do sono, me conta, deixa aí nos comentários, compartilha comigo para eu me sentir um pouquinho menos doida. Enfim, não esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.